Olá! Nessa aula vamos estudar as condições da ação. Mas para compreendermos a evolução do entendimento desse instituto, que são as condições da ação, vamos perceber primeiro como se desenvolveram as condições da ação sob a égide do Código de 73. O Código de Processo Civil de 73 adotou a teoria de Eurico Túlio Liebmann. Eurico Túlio Liebmann foi um brilhante processualista que morou no Brasil no início do século XX e muito influenciou a Escola Paulista de Direito Processual. Na Escola Paulista de Direito Processual, ele foi professor da USP, Universidade de São Paulo, onde conheceu grandes nomes como Alfredo Buzaide, Cândido Rangel Dinamarco, dentre outros, Kazuo Watanabe, e assim pôde semear a incipiente ideia sobre as condições da ação. Primeiramente, vamos lembrar que a teoria eclética das condições da ação, a teoria eclética da ação, visava ser um caminho do meio, um meio termo entre a teoria abstrata da ação e a teoria concreta da ação. A teoria concreta da ação foi uma evolução em face à teoria imanentista, né? Nós vamos aí cada vez mais caminhando para a história do direito processual, como nós vimos ao longo de nossas aulas, mas para alicerçar a compreensão de como desenvolvemos o Instituto hoje. A teoria concreta do direito de ação foi a que justamente compreendeu este instituto como um instituto autônomo de direito processual. Entretanto, chama-se concreta, como já vimos anteriormente, porque vinculava a existência do direito de ação à necessidade de um provimento favorável, um provimento de acordo, de procedência daquele pedido que foi elaborado perante o judiciário. Já, por outro lado, a teoria abstrata não vinculava dessa forma a um provimento favorável ao direito de ação. A teoria abstrata entendia que a ação é um instituto tão autônomo que sequer dependia de condições para ser exercida. É assim que o direito, a teoria abstrata do direito de ação não admite sequer condições da ação. Para essa teoria, tudo é uma questão de análise do mérito. Podemos ver no material didático hoje estudado que o autor faz críticas à teoria eclética de Liebmann, basicamente no sentido até de ideias afetas à teoria abstrata do direito de ação. Quando Liebmann caminha pelo justo meio, né? Ele faz ali o desenvolvimento pelo caminho do meio entre ambas as teorias, ele constrói uma teoria eclética, ou seja, pega um pouco do entendimento de uma e um pouco do entendimento da outra teoria. Ocorre que, em seus estudos iniciais, Liebmann, que era italiano, foi influenciado por uma determinada conjuntura socioeconômica em que havia principalmente a vedação ao divórcio. Mas, professor, o que isso tem a ver com a teoria eclética da ação, a teoria de Liebmann? É que na teoria inicial de Eurico Túlio Liebmann havia três condições, três características que condicionavam o exercício do direito de ação. Essas três características inicialmente eram o interesse de agir, a legitimidade da parte e a possibilidade jurídica do pedido. Vou começar por esta última, porque é justamente o ponto nevrálgico da nossa matéria. E nesta aula nós veremos o entendimento à luz do revogado Código de Processo Civil de 1973.
onde vigiam, sim, essas 3 condições para o exercício do direito de ação. A possibilidade jurídica do pedido, portanto, era considerada por Liebman basicamente como o conceito de que aquilo que não fosse expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. Como falamos outrora, a conjuntura socioeconômica em que Liebman vivia proibia o direito ao divórcio, o pedido de divórcio. Logo, uma ação que viesse em sua petição inicial exigindo ou pretendendo conceder tal análise de estado civil, tal mudança de estado civil, o estado de casado para o estado de divorciado, esbarraria nessa primeira condição da ação, que seria a possibilidade jurídica do pedido. Portanto, caberia aí uma sentença de improcedência com base na carência da ação, uma vez que a condição possibilidade jurídica do pedido estaria ausente. Guarde essa informação, pois houve uma alteração do próprio entendimento de Liebman em função da sucessão de leis no tempo que ocorreu na Itália. A segunda condição da ação erigida por Liebman foi justamente a legitimidade das partes. O que vem a ser a legitimidade das partes? Justamente a aptidão desta parte a conduzir o processo no seu desenvolvimento até uma decisão de mérito. Não é analisada nessa questão da legitimidade o pedido efetivamente dirigido ao judiciário. Apenas se examina se esta parte que assim o requer, ou a parte em face de quem aquele autor requer determinada demanda, determinada questão, se essas partes possuem alguma relação de direito material, frise bem, alguma relação, não é uma análise do direito material, mas se há alguma titularidade com esse direito, algum envolvimento na seara material, para que na relação processual essas partes possam desenvolver cada ato processual legitimamente. Hoje, falando rapidamente, en passant, do nosso Código de Processo Civil, nós temos aí a capacidade processual enunciada no artigo 18 do Código de Processo Civil. Essa capacidade processual justamente traz a ideia de que, em regra, aquele que tem legitimidade, titularidade para exercer o direito, também será legítimo, capaz, titular da relação processual. Então, esta seria a segunda condição da ação, legitimidade das partes. Estamos aqui na égide, na vigência do estudo do entendimento do Código de Processo Civil de 73, para que na próxima aula possamos compreender como ocorreu a evolução do entendimento para o Código de Processo Civil vigente hoje de 2015, ok? Bem, o terceiro elemento aí, não vamos nem utilizar essa palavra elemento para não confundir, a terceira condição da ação, a terceira característica que se exige na teoria eclética para que a ação tenha condições de ser desenvolvida é justamente o interesse da parte, o interesse de agir, o interesse da parte de agir. Tal interesse costuma ser concebido em 2 ou 3 dimensões. Assim, temos a utilidade e a necessidade como as dimensões tradicionais do interesse de agir e, por fim, parte da doutrina, tanto na égide do Código de 73 como na égide do atual Código de 2015, parte da doutrina levanta ainda a adequação como sendo também uma perspectiva desse interesse de agir que a parte possui, certo? Mas o que é a necessidade,
a necessidade, a adequação, a utilidade, que são as dimensões desse interesse. Primeiramente, utilidade enquanto a dimensão da condição a condição da ação. A utilidade é justamente o proveito que a parte obterá através daquele processo, através daquela ação que irá provocar o poder judiciário. Sendo assim, é necessário que haja, em tese, algum proveito, algum bem útil para que haja o interesse de agir daquela parte. Com aquele processo, com aquela ação, a parte irá adquirir um proveito, um benefício, seja de direito, seja material, mas lhe trará algum objetivo, algum benefício. Esta é a utilidade. A ideia de necessidade, como segunda dimensão aí do interesse de agir da parte, a necessidade traduz-se na característica de que apenas pelo processo a parte obterá aquele bem pretendido. O processo seria a única via útil para alcançar aquele bem pretendido, aquela pretensão que será ali veiculada pela ação por aquele processo. Isto traduz-se na necessidade. Adequação, por fim, que se levanta também aí no âmbito doutrinário, a adequação seria a via eleita processual correta. A adequação seria a via adequada. A título de exemplo, levantamos aí um mandado de segurança que visa tutelar o direito líquido e certo. A parte que, porventura, venha a requerer a tutela do seu direito líquido e certo pela via do habeas corpus, ela terá a carência da ação pela via da inexistência do interesse da parte, do interesse de agir quanto à adequação, uma vez que o habeas corpus não é a via eleita correta para defender, tutelar direitos líquidos e certos que não sejam a liberdade de locomoção daquele autor, daquela parte. Portanto, essa adequação, a correção da via eleita, trata-se de interesse de agir da parte. Vamos agora ao ponto crítico. O ponto esse que já vai ensejar o gancho para a análise das condições da ação na égide do Código de Processo Civil de 2015, que veremos na nossa próxima aula. A questão é que Eurico Túlio Liebmann, já na mudança da legislação vigente na Itália, quando ocorreu a lei do divórcio, quando entrou em vigor a lei do divórcio, o próprio Eurico Túlio Liebmann parou de se referir quanto à possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação. A doutrina que diz que essa condição da ação, possibilidade jurídica do pedido, trata-se do interesse de uma parte do interesse de agir. Mas nos filiamos ao entendimento segundo o qual a possibilidade jurídica do pedido já é, de fato, uma análise do mérito. O juiz, ao se debruçar sobre uma causa e dizer que ali não há nem sequer em tese uma possibilidade de que aquele pedido seja conforme o ordenamento jurídico, o juiz já está proferindo um julgamento de mérito. Ele está, de fato, analisando o pedido, o mérito, o objeto daquela causa. Portanto, não há que se falar em indeferimento do processo por carência da ação. Não há que se falar em desconhecimento do processo por carência da ação. Há que se tratar, sim, do improvimento da causa. Por qual fundamento? Impossibilidade jurídica do pedido. É assim que há essa crítica inicial na égide do Código de 73 sobre as condições da ação erigidas a princípio por Eurico Túlio Liebmann.
mas houve revisão do entendimento que será analisado no próximo vídeo, que tratará este sim do entendimento vigente das condições da ação, à luz do Código agora de 2015.